Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. E hoje, mais um dia na presença do Senhor. E mais um dia da nossa jornada de 40 dias de jejum e oração. E juntos vamos ampliar nossa visão e cumprir a missão. O nosso versículo se encontra em Atos, capítulo 1, versículo 8, e diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. 10º dia. E hoje, a vida no altar. Obstáculo a uma vida cheia do Espírito. A vida cheia do Espírito Santo agrada a Deus e nos capacita a cumprir a sua vontade. Mas há 3 inimigos que sempre farão o possível para que nós, crentes, não vivamos cheios do Espírito Santo: o mundo, Satanás e a nossa carne. Esses 3 inimigos constantemente provocarão o pecado em nossas vidas. Deus conhece tudo na nossa vida. Portanto, a segunda parte do versículo é um conselho do próprio Deus. O versículo tem 2 partes importantes. Segundo, confessar. A confissão
é um reconhecimento do nosso pecado e também é a nossa confiança na misericórdia de Deus, demonstrada no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A Bíblia afirma que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Se não houver reconhecimento, não haverá confissão. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos convença do pecado. O salmista pediu a Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículos 23 e 24. Abandonar o pecado. Não adianta somente confessar, é preciso abandonar o pecado, o que traz a ideia do arrependimento e o desejo de não mais entristecer a Deus. Pecar é uma coisa, continuar na prática do pecado é outra. O apóstolo Paulo nos orienta que devemos fugir das oportunidades que podem nos levar ao pecado. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 e também em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Isso sugere que devemos limpar nossa vida e fazer todo o possível para mantê-la limpa. O Dr. Bill Blinkett, fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, dá uma excelente sugestão que quero compartilhar com você. Pegue uma folha de papel e um lápis ou uma caneta. Ore pedindo ao Espírito Santo que mostre se há algum pecado não confessado em sua vida. Faça então uma lista dos pecados. Confesse um por um e à medida que confessar, risque o pecado da lista. Depois de confessar todos, escreva sobre eles a promessa de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Com certeza, você experimentará a paz de Cristo e o poder do Espírito Santo em sua vida. Ore por você. Peça ao Espírito Santo que sonde o seu coração e mostre se há algo que impede a sua comunhão com Deus. Ore para que, à medida em que o Espírito Santo mostrar os seus pecados, confesse e creia no poder do sangue de Jesus Cristo. Peça ao Espírito Santo que tome a direção e o controle da sua vida. Ore pelos outros. Ore para que haja santidade na vida dos membros da sua igreja. Ore para que os membros da sua igreja sejam cheios do Espírito Santo. Ore por um grande avivamento espiritual na nação brasileira. Versículo para memorizar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. E amanhã iremos para o nosso 5º dia e falaremos sobre a batalha espiritual. Até lá!